Estamos no ar, então, boa tarde. A gente está começando agora o segundo Hangout especial da Semana do Índio, são conferências online, que a gente está fazendo com personalidades importantes. Ontem, a gente falou com o André Baniwa, que é uma liderança indígena do Rio Negro, e hoje a gente está falando com a jornalista independente Elaíse Farias. Só para lembrar que até sexta-feira, dia 19 de abril, a equipe do Povos Indígenas do Brasil, do ISA, está apresentando nos seus sites e nas redes sociais alguns conteúdos especiais sobre a diversidade indígena. E parte desses conteúdos são justamente essas conferências. A Elaíse Farias tem mais de 10 anos de experiência na cobertura de temas indígenas e socioambientais, e hoje ela vai falar especialmente dos bastidores de duas reportagens que ela fez recentemente, especialmente uma sobre atividades de pesquisa petrolífera na terra indígena Vale do Javari, do Amazonas, onde vivem índios isolados. Então eu queria começar pedindo, Elaíse, para você falar um pouco da sua trajetória como repórter e das dificuldades enfrentadas por um profissional que escolhe enveredar por esse tipo de cobertura, que a gente sabe que não é muito valorizada nas grandes redações do Brasil. E para você, eventualmente, contar alguma experiência marcante de reportagem entre povos indígenas. Oi, já posso falar? Pode falar. Então, obrigada, Tatiane, pelo convite. Agradeço o convite do ISA. Agradeço também, eu estou aqui na sede do ISA, aqui em Manaus. Aqui, muito legal, aqui do lado do Teatro Amazonas. Então, é o seguinte, eu sou amazonense, né? Eu sou uma jornalista que nasceu aqui, eu sou do interior do Amazonas, optei por trabalhar com jornal, com jornalismo. E eu comecei trabalhando em outras editorias, mas eu estou já, como você falou, há mais ou menos 10 anos trabalhando com essa área de povos indígenas, mas também povos tradicionais e outros segmentos aqui na região. É difícil fazer matéria, não só pelo problema do espaço, às vezes que a gente conta dificuldade, falar de minoria é complicado, não é um assunto que atrai muitos leitores, porque falar de pobre, falar de excluído, falar de pessoas que estão sempre impactadas por algum grande empreendimento, não é algo que se consegue tão facilmente nas páginas dos jornais. Eu sou do jornal, sempre trabalhei em jornal impresso. Uma outra dificuldade aqui é uma dificuldade geográfica. Quem trabalha aqui na região amazônica, aqui no Amazonas, que é o estado onde eu nasci e onde eu moro, né? É difícil, você leva muito mais tempo para chegar, é muito mais trabalhoso, é muito mais caro. Uma simples viagem de barco daqui até 20 minutos você gasta muito por gasolina. Então, muitas vezes a pessoa leitores de outros estados acham, vai até ali que você chega rápido. Não é fácil, você leva às vezes um dia para chegar. Então tem toda essa problemática até de logística também, para fazer reportagens aqui. Então é muito sacrifício, tem que gostar mesmo desse assunto, né? E desse tema. E especificamente sobre os bastidores de reportagens que eu fiz mais recentemente, eu já fiz algumas matérias aqui, já fui algumas vezes na região do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira especificamente, e outras regiões do Baixo Amazonas, que como você sabe, acho que eu não falei para você, a Tatiana, eu sou de Parintins, eu sou daqui da região do Baixo Rio Amazonas. Então, mas eu acabo viajando mais para as outras áreas. Então, recentemente eu estive, isso foi em outubro, fiquei 4 dias na aldeia Uatorique, na aldeia Yanomami, fui cobrir a Assembleia dos Índios Yanomami, estava comemorando também os 20 anos de homologação, e falou-se muito, o tema principal foi sobre a mineração em terra indígena, que hoje está sendo discutida no Congresso Nacional. E no mês passado eu estive na aldeia Lobo, na região do Vale do Javari, fronteira com o Peru, muito próximo. Foi outra longa viagem, apesar de eu ter ido de avião, né, de carona. Daqui até Tabatinga foi uma viagem paga pelo jornal onde eu trabalhava, quase um mês. E depois a gente empreendeu mais uma outra viagem até a aldeia. Cobrir a matéria sobre a reunião binacional dos índios Macés, né? Por que é binacional? Porque eles exigem os Macés tanto do lado brasileiro quanto do lado peruano. Foi dividido pela fronteira, né, dos dois países, né, quando
quando chegou o colonizador. Mas os maticés também são conhecidos no Brasil como maiorumos. Que é isso que eu estou fazendo matéria, e o assunto que foi muito debatido foi sobre a atividade petrolífera, né, que está chegando aqui na América Latina, e particularmente no Peru, lá com impacto também no Brasil. Então, recentemente, mas vai fazer um grande relato, vai demorar um pouquinho aqui. Então, a gente queria saber um pouco mais de detalhes sobre essa reportagem. A gente vai disponibilizar o link da reportagem na página do ISA, do Google+, e algumas fotos que a Elaíse mandou para a gente. Essa reportagem foi publicada no dia 17 de março, no jornal A Crítica, e eu queria ouvir de você, Elaíse, um relato um pouco mais detalhado sobre a situação que os índios no Javari estão enfrentando com relação à presença dessas atividades de pesquisa petrolífera. Então, assim, eu vou começar fazendo uma análise, um comentário bem crítico, né? Assim, o ímpeto desenvolvimentista do governo brasileiro não se resume só às hidrelétricas, ou basicamente as hidrelétricas, que é o que está muito hoje em evidência na mídia. Também a atividade petrolífera já está chegando, né, digamos assim, nesse projeto de desenvolvimento que o país está empreendendo o governo brasileiro está empreendendo no país. Né? No caso especificamente da atividade petrolífera, onde está mais avançado é no Peru. No governo da Alan Garcia, isso eu vou dar alguns dados que eu obtive junto ao Centro de Trabalho Indigenista. Que convidou a gente para a FUNAI junto com a organização Maioruma, eles fizeram um convite para a gente. Então, está muito avançado no Peru. Há alguns anos atrás, o governo Alan Garcia concedeu vários lotes para empresas estrangeiras. Foi um sistema de concessão. E já vem sendo discutido isso há algum tempo, só que no final do ano passado, uma empresa canadense iniciou a atividade de sísmica, que isso implica picada, abertura de picada, já trabalhos mesmo, fazer trabalho de inspeção, para verificar qual é a quantidade, se tem reserva, qual é a quantidade de reserva de petróleo e gás naquela área. Então, está numa situação bem ainda no impasse, né? São 2 lotes que está... Eu tenho que falar primeiro isso aí, porque é um impacto direto na região do Vale do Javari, porque se você vê aquela foto que eu mandei do Rio de Aquirana, ele corta, de um lado é o Brasil, de outro lado é o Peru, e é muito próximo, né? Aqui é um riozinho que corta a fronteira. Então, começou recentemente essa atividade, né, em novembro do ano passado, e aparentemente, assim, só mexe com os índios os povos indígenas do Peru. Não, há um grande impacto, muito grande na região do Vale do Javari. Os maticés do lado do Peru já são contrários, eles estão resistindo muito, apesar de toda a pressão contra eles. Então, já o trabalho civil, que é no lote 137 e no lote 135. O lote 137 é um território peruano, é um território maticente, um território indígena. Eles não querem, e a empresa ainda não obteve autorização. O lote 135 é o lote mais próximo do Brasil. E esse lote 135 é onde já foi iniciado a atividade de só que esse lote, há uma luta muito desde o início do Rio, reconhecido como terra indígena. E também nessa área há uma forte evidência de povos isolados, indígenas isolados, e eles não têm uma ideia de fronteira, então eles transitam tanto do lado do Brasil quanto do lado do Peru. E, como é muito próximo, há um risco de também impactar diretamente os indígenas do Vale do Javari e os indígenas do lado peruano. Que é essa que é a preocupação. Impacto mesmo, impacto de doença, impacto de alimentação, na caça, risco de poluição. Esse que é o grande problema, e que isso alertou a população maticé do lado brasileiro para esse risco, e é eles solicitaram intervenção do governo brasileiro para que haja um diálogo entre as suas instâncias, né, junto com o governo peruano, para que chegue uma solução para esse caso, porque o grande problema é que eles
nunca foram comunicadas, não está bem claro o que está acontecendo ali. E a comunicação é algo que eles foram alertados mesmo, observaram que a situação lá era bastante problemática. Esse que foi o tema principal, mas também houve outras discussões sobre educação, saúde precária, ali o Vale do Javari há um problema recorrente, crônico de saúde. Não há, eu te mandei uma foto de um polo base de saúde, você vê a situação. Ali não é na aldeia Lobo, é na aldeia 31, do ponto de vista amazônico, né? É uma área que a gente fala, né? Que tem as atividades, os serviços de saúde, que tem muito você vê as condições de polo base, né? Então, eu queria pedir que você falasse um pouquinho agora sobre essa reportagem que você fez na terra indígena Yanomami, conectando o contexto do Vale do Javari com essa pressão que a terra indígena Yanomami já não é de hoje, sofre, né, de garimpeiros, e agora a ameaça da mineração ser realmente aprovada no Congresso. Você me permite fazer um comentário só mais um assunto sobre... Claro, claro. E eu percebi que você prestou atenção, né? No lado do Brasil tem um outro problema, né? Que já atinge a região do Vale do Javari pelo lado dos índios Marubo, né? A situação brasileira sabe, a maioria sabe que lá não vive outros povos, né? Vivem os índios Maioruna, índios Marubo, os índios Matis, Canamari, Coruba e outros tantos povos indígenas isolados, né, que não se sabe, não se tem um nome ou não se tem informações sobre parentesco com os outros povos. No caso do Brasil, que está suspenso por pressão dos povos indígenas, sobretudo os índios Marubo, iniciou-se uma atividade de pesquisa na bacia do Rio Juruá, né, no Acre, que também afeta a região do Vale do Javari, que é no Amazonas, que é ali próximo. E essa atividade foi iniciada já mais ou menos uns 2 anos, não me falha a memória, e foi iniciada também a atividade sísmica. Mas como é que isso foi feito? A Georradar, que é a empresa que está fazendo esse trabalho para a Agência Nacional de Petróleo, de uma forma estratégica, essa atividade é feita a 10 quilômetros da terra indígena, do território indígena e também de atividade de conservação. Não seria obrigado a estudo de impacto ambiental, tem que passar por longos processos de licenciamento. Só que essa área de 10 quilômetros é muito próxima ali na região do Javari, onde também passa em Colar, onde é a passagem dos índios Maru para os outros povos. Isso também houve de falta de transparência, atividade que os indígenas ficaram nas condições relacionadas com indígenas, de suspensão na atividade, que é o que atualmente está suspenso, né, para poder dar um trabalho também ali naquela região. Está suspenso, mas isso que está tudo acontecendo também não se sabe exatamente o que vai acontecer com isso agora. Mas muito forte, né, desse lado do Agora, falando especificamente da matéria que na nome, é o que na minha matéria, né? Talvez você também possa disponibilizar. E o grande problema ali é a mineração. Existe uma informação que eu coloquei na matéria. Oi? Tatiana? Oi, Tatiana? Tatiana, tá me ouvindo? Oi, alô? Elaíse? Oi. A gente tinha perdido a comunicação, acho. Agora acho que você pode começar a falar sobre a matéria na terra indígena Yanomami, desculpa. Tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo. Então. Tô sim. Tá legal. Pode voltar. Oi, pode começar a falar de novo. Tava tendo um problema de conexão. Eu parei na parte o problema que deu foi na parte que eu estava falando do Yanomami. Retorno a partir do Yanomami. Isso, você ia começar a falar sobre a experiência na terra indígena Yanomami. Tá, então.
Eu participei dessa assembleia, a assembleia durou uma semana, eu fiquei apenas 4 dias, né? Eu fui convidada pela Associação Cutucara, que é a principal organização do Yanomami, e fui eu, fotógrafa da IEAL, que tem um caderno especial sobre essa assembleia, sobre o assunto. O foco foi sobre mineração, até porque é um assunto que está bastante evidência também, recorrente, é um problema grave que os indígenas Yanomami estão muito preocupados. É um debate muito complexo, porque alguns deputados com quem eu falei, nos votos, relatório discutivo, diz que os indígenas querem e outros indígenas não querem, e os Yanomami, eu até questionei esse político de citar os Yanomami, né, porque ele falou que o menos teoricamente ele demonstrou boa vontade. A minha matéria lá essa reportagem que eu mandei é o Atori, que fica no município de Barcelos, no Amazonas, mas muito já divisa com o estado de Roraima, muito próximo. Ali tu vê bem onde termina o Amazonas, onde é Roraima. Para chegar lá também outra dificuldade de avião aqui no Amazonas. A gente se quiser chegar num lugar mais complicado, mais necessita de 60 de avião, então a gente ficou dessa maneira. O foco além da compreensão da atividade, pensar nessa coisa toda de então, a preocupação dos indígenas dos Yanomami agora é com esse processo, eles têm sempre no Congresso Nacional, a Yanomami é uma das áreas, se não a mais, é a área mais, onde há mais pedido de pesquisa, não só de ouro, mas de várias outras substâncias. Há mais de 600 desde os anos 70, esse é um dado oficial pelo é como se fosse só aquelas empresas só aguardando que seja liberado, que seja autorizado para eles iniciarem a pesquisa lá. Né? Então, é um alvo muito forte, né, interessado e os Yanomamis têm todos os experiências muito triste, né? Muito sabe, nos anos 80, eles foram doença, de morte, e até hoje, né, ainda há muito registro de atividade da luta. Então, é uma luta permanente das terras, seja autorizado e que o impacto seja muito garimpo legal. Basicamente assim, eu gostei muito de Cadia, foi a primeira vez que eu fui na Amazônia. Eu que sou da Amazônia, eu nunca tinha ido naquela área do norte da região, que é muito diferente do resto do estado. Tá certo, Elaíse. Muito obrigada pelas informações. Eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente abrir para a participação do público, que pode enviar perguntas tanto pela página do ISA no Google+, como pode também fazer perguntas em áudio diretamente para a Elaíse aqui no nosso Hangout. Mas antes de passar a palavra para o público, eu queria saber se, na tua opinião, como uma jornalista que tem acompanhado essas pressões contra os direitos indígenas, em especial os direitos territoriais indígenas, se dá para comemorar esse Dia do Índio. Principalmente tendo em vista a manifestação de ontem, né, a ocupação da Câmara pelas lideranças indígenas. Acho que pouco provável comemorar. Comemorar talvez cultural, né? Mas comemorar numa época de tão negativa, tão ruim para os indígenas, hoje está complicado. Ontem eu estava até lendo uma matéria na Câmara, onde alguns deputados foram na Serra do Sol mostrar
foi um desastre, né? Desastre entre aspas, né? Isso foi uma coisa tão contraditória isso numa semana faz um registro, uma lembrança do dia dedicado aos indígenas, muito até esdrúxulo, né, fazer essa atividade, né, nessa semana. Eu acho que se eu falar que você quer comemorar, seria muito contraditório da minha parte diante de tudo que eu vejo, né, acontecendo hoje. Isso foi só 2 exemplos que eu dei, né. Há exemplos no sul do Amazonas, há exemplos em outras áreas. Isso no caso do estado do Amazonas, né. Eu estou registrando um caso. As situações dos outros povos indígenas, dos outros estados é pior ou do mesmo nível, né? Do mesmo grau de problema. Acho que não dá não, Tatiana, para comemorar. Tá certo, então a gente abre agora para perguntas. Queria saber se algum dos que estão participando na nossa sala de conversa gostaria de fazer alguma pergunta. A gente vai receber uma pergunta aqui por texto. Só um segundo, Elaís. Tem uma pergunta do Gil Turino. O usuário Gil Turino. Ele quer saber se você tem informações, Elaíse, sobre a relação entre terras indígenas, as fronteiras do Brasil e a atuação das Forças Armadas. Se você já fez alguma reportagem sobre isso ou não. Se você tem informações sobre isso lá na região do Vale do Javari. Olha, a relação dos povos indígenas com o exército, com as Forças Armadas, sempre foi tensa, né? Muito conflituosa, até com histórico de ação do exército junto aos povos indígenas. Eu acho que hoje há uma tentativa de aproximação, ainda há um conflito velado, há registro de conflitos também, embora sempre velado, né? Assim, na região do Alto Rio Negro, porque é onde há plantão de fronteira. Eu, basicamente, eu não faço muitas matérias sobre a relação do Exército com os povos indígenas. O que eu obtenho de informações a partir de leitura, de comentário de amigos indígenas, mas informações sobre a ação mesmo do Exército, não. Agora, eu estive nessa assembleia que eu cobri, nos índios Macés, havia uma participação do Exército, houve representantes de alguns oficiais, eles participaram durante todo o período, ficaram lá, o tempo que a gente esteve, eles também estiveram, e eles demonstraram boa vontade, né, de atuar junto na fiscalização, porque há um problema, não é só um problema de atividade de petróleo naquela região. A região do Vale do Javari, como é muito próximo, é uma região muito complicada de fazer fiscalização, a própria FUNAI não tem tantas estruturas ali para fiscalizar, ali é uma área muito... Quem conhece a região sabe como é difícil fazer fiscalização ali. A invasão de madeireiro, de pescador, segundo eles me falaram, isso já diminuiu um pouco, mas problema até de garimpo também naquela região. Então, e problema de desmatamento que está chegando ali. Então, de garimpo eu não tenho certeza, também não tenho enganado. Mas problema de desmatamento. E eu também percebi que há uma boa vontade do Exército de atuar, até porque lá tem um pelotão de fronteira, que se chama Palmeira do Javari, que é onde, inclusive, a gente desceu de avião até para depois seguir pelo Rio, em Lobo. Então, há esse... Eu não sei, eu acho que é um pouco de tensão, mas pelo que eu observo, já diminuiu mais esses conflitos, mas de repente alguém pode me questionar e dizer que não, os próprios povos indígenas podem falar. Que eu realmente obtenho mais informações de conversas, não de matéria. Mas queria dar uma boa dica que eu dou para ler mais e conversar mesmo com os indígenas, porque já houve umas questões muito, muito fortes, muito conflito entre os indígenas e o Exército. É sempre muito verdade. Inclusive, Gil, muito obrigada pela pergunta. Depois nós podemos disponibilizar para você alguns links de materiais que o próprio Instituto Socioambiental já produziu sobre essa questão, principalmente na região do Alto Rio Negro. Tá certo? Agora eu passo para uma próxima pergunta que a Selma Gomes enviou para a Elaíse aqui pelo chat.
ela quer saber se há vontade política dos governos do Brasil e do Peru em dialogar com as organizações indígenas do Vale do Javari para enfrentar justamente essa problemática da pesquisa petrolífera nas terras indígenas. E, além disso, ela quer saber também se a entrada de muitas pessoas nas terras indígenas para a realização dessas pesquisas, dessas atividades de pesquisa, qual seria o impacto da presença dessas atividades nas terras em termos de levar pessoas para lá? Primeira pergunta. Uma das principais, no final da reunião, os indígenas divulgaram um documento pontuando todos os pontos, todas as reivindicações que eles estão fazendo que eles fizeram em relação a essa atividade. Inclusive, eles rechaçaram, repudiaram a atividade, foram bem contundentes nesse posicionamento. E uma das solicitações, uma das cobranças, na verdade, é para que o governo brasileiro dialogue com o governo peruano. Eu não sei como é que está hoje, inclusive eles pretendem também enviar lideranças, isso eles contam, inclusive, com o apoio da sociedade civil, eles pedem isso, eles querem dar esse recado, né? Então, eles querem cobrar do governo brasileiro mais transparência, mais esclarecimento sobre essa atividade, porque, pelo que eles relataram, não houve isso, nunca foi comunicado sobre essa atividade lá naquela região, não se sabe se o governo brasileiro conversou com o governo peruano, que é isso que eles solicitaram. Na reunião, um representante da FUNAI esteve participando, da FUNAI de Brasília, que foi o assessor, o Francisco Piran, que também é indígena, né, da região do Acre, do estado do Acre. Então, ele foi com essa missão, né, de enviar para a presidência da FUNAI, porque a FUNAI também interceda junto ao governo brasileiro, para que o governo brasileiro obtenha, dialogue com o governo peruano, para saber que, afinal, são águas binacionais, como eu disse, que é o então, os Matsés, tanto que nós, os Matsés também querem apoio, os Matsés lá do Peru querem apoio do governo brasileiro para que se discuta sobre isso, porque eles também estão sendo muito, muito pressionados para que eles autorizem essa atividade, né? No ótimo que não há nenhuma atividade que eles por que está perguntando? A outra pergunta, ela queria saber se a presença se a pesquisa petrolífera leva muitas pessoas para o interior da terra indígena Vale do Javari, ou dessas regiões no Peru que estão sofrendo com a pesquisa petrolífera. Se isso tem um impacto nas terras indígenas. Sim, tem um impacto muito grande, que é isso que eles falam. No caso do Brasil, ainda isso especificamente na terra dos Matsés, lá do Brasil, ainda isso não está acontecendo, porque por enquanto é só o lado do Peru, né? Talvez o problema todo é que há sim uma grande movimentação. O Vale do Javari já tem uma péssima experiência, aquilo que eu relatei, nos anos 80, né? Nos anos 80, quando a Petrobras iniciou uma atividade lá, fazia explosões subterrâneas, grande movimentação de helicópteros, de trabalhadores, de proximidade com os povos indígenas, e houve registro de contágio de doença, sobretudo doença, né? E assusta, caça, contamina o rio, a água, que é onde eles se alimentam. Então, há sim um grande problema de grande movimentação, isso traz um grande impacto naquela região, sobretudo de doença, né? E de processos também de cooptação, alguns indígenas de repente começam a se sentir atraídos, então há uma luta, pode até surgir conflitos internos também entre os próprios indígenas. É um risco assim, muito grande. Isso pode acontecer com o caso se for aprovado se for prosseguir a atividade de pesquisa sísmica na região do sul do Vale do Javari, próximo da passagem, né, onde tem os índios isolados, onde é um trânsito de índios isolados, onde não há muitas informações, mas é o que se fala, muitas atividades das frentes de proteção da FUNAI, eles registraram isso, muito relato de pessoas que moram ali, dos próprios indígenas, há sim um risco muito grave. O que os indígenas querem? Querem ficar em paz, né? Querem ficar sossegado e para eles continuarem sobrevivendo e vivendo bem, né? Assim, longe de contaminação, de doença, de proximidade com outras pessoas. Os índios isolados, enquanto optarem, eles querem ser isolados, né? A Marília Senli, essa é a última pergunta que a gente vai fazer, ela gostaria de saber como você avalia, né, a autonomia dessas organizações indígenas
no Vale do Javari, a partir dessa experiência, você que esteve lá presente numa reunião deles e viu o movimento indígena em ação, como você avalia a organização, a autonomia, a presença de organizações lá para fazer frente a essas situações? Então, olha só, eu conheço já aqui, o movimento indígena, aqui na Amazônia, na região amazônica, tem várias, cada povo, né, cada organização, eles se reúnem politicamente, né, não só por etnia, mas politicamente. Tem a FOIAG, tem o Alto Negro, tem o FOINE, a Federação das Organizações Indígenas do Alto Negro. Lá há uma grande mobilização, os índios do Vale do Javari são bastante mobilizados. Houve um processo, começou no processo de luta pela demarcação do território deles, que culminou com a homologação, acho que provavelmente, não tenho certeza, foi o ano certo, parece que foi 2003. Então, lá tem o Univaja, tem outras organizações que respondem pelos povos indígenas, né? O Univaja é de todo o povo de Javari, mas também cada etnia tem sua própria organização. No caso específico dos índios macés, eu percebi que eles estão numa luta, não sei se inicial, mas como eles estão muito preocupados com esse impacto na projeto, eles estão se movimentando bastante, estão muito preocupados mesmo, estão lutando, estão se fortalecendo, estão recuperar a sua própria identidade também. Eu percebi que alguns deles levaram alguns raios, assim, dados pelos mais velhos, como se fala, né? Os mais experientes. Então, eles estão buscando isso, né? Eles estão, no Vale do Javari, no Sítio Maiorina, é a Organização Geral Maiorina, que é o mesmo nome. Então, eles estão buscando, eu acho que eles têm autonomia, e isso é uma coisa que a gente tem que fortalecer, né? A partir desses, eles vão ter que lutar bastante, né? Buscar visibilidade na sua luta. Eu não conheci a organização Maiorina, eu sempre Raimundo, com o Caixuma, que é o Aqui, né, que é o cacique da aldeia louco. Então, eu acho que eles estão. Autonomia, não sei se eu dizer como autonomia, né? Mas eles buscam muita ajuda da sociedade civil. Eles vivem, ninguém paga para eles existirem. Eles estão lá lutando, é uma organização, eles têm muito desejo de lidar com esses problemas, né? Dessas reivindicações. Tá certo. Então, a gente agradece aqui. Termina por aqui esse hangout com a Elaíse. Agradeço a Elaíse pela participação e pedimos desculpas pelo atraso do hangout. Era para termos começado às 3 e começamos depois das 4. A gente também está aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. Agradecemos ao público que participou enviando perguntas. E eu lembro vocês que amanhã a gente tem um outro hangout, esse de quinta-feira, que esperamos vai começar às 3 da tarde. Vai ser especial sobre demarcação de terras indígenas, né? O ISA e outras organizações e o movimento indígena está aí presenciando ataques diretos ao procedimento de demarcação de terras e ao direito garantido pela Constituição dos povos indígenas à terra, haja vista o que aconteceu ontem em Brasília, a mobilização do movimento indígena em torno da PEC 215, e por isso amanhã a gente reúne alguns dos antropólogos que trabalham aqui no Instituto para debater isso. Quem vai mediar amanhã é o Tiago Moreira. E, além disso, a gente convida vocês a visitarem as nossas páginas especiais do Dia do Índio, da Semana do Índio. A gente tem uma página especial com conteúdos gerais e com uma agenda completa de tudo que está acontecendo no Brasil nessa semana, entre atividades culturais e manifestações políticas. E também um blog colaborativo que chama Eu Mais Índio, em que qualquer pessoa pode compartilhar uma história interessante para mostrar como as culturas indígenas fazem parte da sua vida. Pode ser uma foto, pode ser um pequeno texto, um poema, alguma coisa que seja marcante na sua relação com os povos indígenas. E também os povos indígenas estão convidados a contar a sua história nesse blog. Então, a gente espera vocês amanhã. E muito obrigada, Elaíse, de novo. E agradecemos também ao ISA de Manaus, que fez um super esforço para receber a Elaíse aí e nos ajudar a fazer o hangout ser viável. Tá bom? Boa tarde e até amanhã. Tchau.